Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, atentos ao Evangelho de hoje, nesse dia 13 de março de 2024, nessa quarta-feira, nós queremos ouvir o Evangelho de João, capítulo 5, versículos 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que os enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo acontece ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé. Nós aqui escutamos esse Evangelho de João. Ontem Jesus curou um homem que há 38 anos dependia de uma piscina e da manifestação de um anjo, e ele, atento à palavra de Jesus, se livrou daqueles 38 anos, se livrou daquela situação, mas foi condenado porque era dia de sábado. E agora Jesus faz uma outra afirmação: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Em outras palavras, Jesus dá continuação ao trabalho de Deus, o trabalho da criação humana, o trabalho do ser humano. Como nós não nascemos prontos, Deus continua nos ajudando a construir a nossa vida. Porque a gente quer viver, a gente quer ser alguém, a gente quer ter uma importância, um propósito de vida, porque a vida vai escapando aos dedos, a vida vai fugindo da gente, a gente não tem muito controle. Nós somos o único animal livre, porém a gente não deve ter mais do que 5, 6, 7% de liberdade. A gente não tem liberdade de não dormir. A gente não tem liberdade de não comer. A gente não tem liberdade de um monte de coisa. O organismo exige que você durma, exige que você se alimente, caso contrário, você acaba perdendo a vida. Nós não temos a liberdade de controlar plenamente nossos sentimentos, nossos pensamentos, o que a gente imagina. A gente sente, a gente pensa, a gente imagina. Às vezes nós somos surpreendidos com um pensamento ruim, do nada. Às vezes nós somos surpreendidos por um sentimento ruim, do nada. Às vezes a gente quer ter fé e a gente não consegue ter fé. Às vezes a gente quer conhecer um pouco mais Jesus, a gente não dá conta disso. Às vezes a gente quer compreender um pouco mais o mundo, a gente não consegue compreender. A gente vive na ignorância. Por isso, o exercício da vida é sempre esse grande desafio de que nós somos convidados a sempre pensar na nossa história, na nossa vida,
E se Deus trabalha, Jesus também trabalha, nós também devemos trabalhar para que esse mundo seja melhor. A minha função de padre é trabalhar para que essa paróquia seja melhor. E essa paróquia sendo melhor, posso oferecer alguma coisa para a cidade, para a Lagoa da Confusão. Que a gente seja exemplo, que a gente seja testemunho de convivência, de acolhida, de respeito, de bom exemplo, para que a gente dê testemunho da fé que a gente professa, sem explorar ninguém, sem abusar de ninguém. E agora Jesus, diante da sua afirmação, meu Pai trabalha, eu também trabalho, querendo dizer, Deus não terminou a sua obra, Deus ainda não terminou de nos construir, Deus ainda não terminou de nos fazer. Então Jesus continua fazendo isso. E agora Jesus é acusado de blasfêmia porque se igualou a Deus. E Jesus entra e fala assim, olha, tudo aquilo que o Pai faz, eu também faço. Para conhecê-lo, tem que olhar para mim. Então Jesus começa agora um discurso da união entre ele e o Pai. Da convivência entre ele e Deus. Viu? O Filho do homem presente nesse mundo só faz alguma coisa porque Deus ensinou. E um dado interessante que Jesus falou assim, olha, o meu julgamento é justo porque eu não faço julgamento com base nas minhas questões pessoais. Eu faço julgamento com base naquilo que eu ouvi do meu Pai. Então a presença de Jesus aqui é reflexo da vontade de Deus. E essa união de que só Jesus conhece o Pai, só o Pai conhece o Filho, e aquele a quem Deus, o Filho, quiser revelar, aquele a quem Jesus quer revelar, e aí que é para quem Jesus quer revelar a figura do Pai. Jesus deseja revelar a figura do Pai para aqueles que acreditam nele. Porque todo o Evangelho de João é isso, é uma busca de realizar coisas para que as pessoas tenham fé em Jesus Cristo. Viu? Os sinais, os 7 sinais, começa com bodas de Caná, termina em Lázaro, viu? É para que as pessoas creiam. Geralmente eles terminam e as pessoas acreditaram nele. As pessoas acreditaram em Jesus. Acreditaram, o homem da cama lá perto da piscina, ele acreditou na palavra de Jesus. Viu? Levanta-te, pega a tua cama e caminha. Os fariseus não. Os doutores da lei não. As autoridades religiosas não. Muitos acreditaram, outros não. A grande questão é, se nós acreditamos, e na medida que nós acreditamos na palavra de Jesus, ele vai nos curando, ele vai nos libertando e ele vai nos apresentando o Pai. Viu? Porque ele deseja oferecer e apresentar o Pai para aqueles que acreditam nele, para aqueles que apostam a sua vida nele. E aí a gente vai buscando essa convivência com Jesus, que só pode ser a base da oração e do bem ao próximo. O caminho para se tornar próximo de Jesus é oração e bem ao próximo. Viu? Ora et labora, como diz a regra de São Bento, é rezar e trabalhar para o bem do próximo. É rezar e trabalhar para que esse mundo tenha mais amizade social e menos conflitos nesse tempo de eleição. E acalmar o coração para o bem de todos. Então vamos rezar a oração da campanha da fraternidade desse ano. Deus Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos nessa quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, no caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Que Deus abençoe a todos nós e nos ilumine, e que Jesus nos possa mostrar o Pai. E que a gente encontre Deus conhecendo quem é Jesus. Um abraço, até mais.